Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer que ele responda a sua dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, manda no nosso inbox ou envie um e-mail para autoacademico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida de hoje, Carlos Henrique Gomes. Minha pergunta diz respeito a um assunto já tratado no canal, que é o uso da gasolina premium ou comum. Tenho alguns veículos da década de 90 que uso muito pouco, carburados e injetados. Eles não têm reclamado do uso da gasolina comum, porém já tive problemas com o envelhecimento do combustível e por esse motivo passei a usar, por aconselhamento desse importante canal, obrigado, a premium, que é bem mais cara. A minha pergunta tem relação a uma análise simplista de minha parte, pois acredito que se misturar a gasolina comum com a premium, teria um meio termo na vida útil da gasolina, diminuindo meu gasto, porém ainda esticando a vida do combustível proporcionalmente à mistura. O que você acha, professor, de misturar um pouquinho da comum, um pouquinho da premium e ter um meio termo aí de vida útil entre as duas? Ô Carlos, você tem uma coleção de veículos que vale uma grana violenta. Você vai fazer economia nisso? Em alguns litros de gasolina? Não concordo com isso. Mantenha a premium nos tanques, é pouco combustível, é um combustível que tem um período de oxidação mais longo. Não faz isso. Não existe uma dosagem que tenha sido experimentada que mostre eficiência dessa mistura. Então, não faz economia assim, não. Continua na premium. Rafael Santoro. Olá, pessoal do Auto Acadêmico. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. O canal oferece muito conteúdo de qualidade e, o mais importante, com base científica. Muito obrigado. Como sempre, nós fazemos tudo com muito carinho aqui para vocês, também com muita valentia. Muita gente acha que nós somos uma equipe enorme. Negativo, nós somos uma equipe de 2, tá? Só tem nós dois por enquanto no Auto Acadêmico. Queremos no futuro virar uma equipe maior, mas por enquanto somos só nós dois na luta. Mas obrigado pelo apoio. Voltando à dúvida. Ouço muito ultimamente no canal sobre combustíveis, mas gostaria de ouvir mais sobre bons hábitos de um carro a diesel no geral. Tenho uma Pajero Dakar 2012 e só uso diesel S10, mas gostaria de ouvir mais sobre outros comportamentos que permitam longevidade dos carros a diesel como um todo. Olha, tendo em vista a atual situação do diesel comercial, o S10, o que eu posso recomendar é o seguinte. Primeiro, não mantenha combustível muito tempo no tanque, ou seja, troque o combustível o mais que possível. Segundo, se esse veículo fica parado muito tempo, adicione um biocida e um antioxidante. Terceiro, verifique periodicamente a condição dos filtros e substitua quando necessário. Quarto, se esse veículo roda pouco, verifique se não há formação de água no fundo dos tanques, ou do tanque no caso, e drene se necessário. Fora isso, são as boas práticas no que diz respeito ao abastecimento. Compre óleo diesel da onde você sente confiança, ou seja, um posto que faz manutenção nos tanques, que faz manutenção nos seus filtros, que drena os tanques periodicamente, que vende bastante óleo diesel, para evitar o quê? Comprar óleo diesel já estragado. Tudo aponta no mercado para o principal problema tido aí com várias picapes, né, problemas de bomba, de bicos e acúmulo de bactérias no tanque que está tão falando no mercado, tudo aponta para que o principal agente desses problemas seja a compra de diesel velho ou de locais onde não se faz a manutenção dos tanques. Essa sujeira, essas bactérias, né, esse combustível envelhecido vai para dentro dos veículos e causa todos esses
problemas. Isso é uma primeira análise daquilo que a gente observa nas palestras e seminários que a gente tem visitado no mercado. Então, esse é o ponto principal. Você fazendo isso, você já soluciona quase todos os problemas que você poderia ter com um veículo diesel hoje em dia. A próxima dúvida é do Arthur Eusébio, mas é uma pergunta longa e que talvez a gente não consiga responder nesse programa. Talvez a gente tenha que pedir ajuda dos universitários, professor. Vamos lá. Mas vamos lá. Ele tem um Renault Megane 2.0 16 válvulas. Ele não diz o ano, mas ele aponta que é um veículo com a famigerada caixa automática AL4. Quem conhece no mercado sabe que ela é bastante problemática. E aí ele coloca: sou proprietário do Renault Megane com câmbio AL4, o veículo está aproximadamente com 180 mil quilômetros rodados, suspeito que o óleo do câmbio automático nunca foi trocado ou está há muito tempo sem manutenção, visto que peguei o veículo em base de troca e o antigo dono demonstrava grande descuido. O problema principal é o seguinte: quando o veículo atinge sua temperatura ideal de trabalho, uma mensagem de alerta surge no computador de bordo: verificar caixa de câmbio. Tenho notado que as trocas de marcha estão sendo acompanhadas de trancos, provavelmente causados pelos solenoides e pistões. E aí ele descreve que ele procurou um mecânico de confiança e esse mecânico deu as seguintes sugestões e alertas a ele. Sobre a troca de óleo da caixa, ele afirmou que no estado atual do câmbio e com essa quilometragem, realizar a troca do fluido é extremamente arriscado. Professor, vou interromper aqui para te fazer essa pergunta. Muita gente tem relatado isso no mercado. Troca de óleo de câmbio automático, quando o câmbio está muito desgastado, pode causar um problema. Isso é verdade? É verdade. Se você lembra, no nosso professor Visita, o Fernando Romão falou a respeito disso. Por quê? O óleo vai ficar impregnado, o fluido, né? Na verdade é fluido. O fluido fica impregnado com partículas. Essas partículas se tornam abrasivas. O que começa a acontecer? Desgaste dos componentes internos. Então, o fluido que deveria lubrificar começa a ser um elemento abrasivo. Em contrapartida, a viscosidade dele vai aumentando. Então, você tem um conjunto desgastado, mas que está com um fluido de maior viscosidade, devido às impurezas, né? Quando você troca esse fluido, você põe um fluido limpo de menor viscosidade, a pressão do sistema cai. Quando a pressão do sistema cai, começam os problemas de mau funcionamento. Então, sim, esse posicionamento do guerreiro das oficinas tem procedência, sim. E aí ele segue. Conversão. O mecânico sugeriu que a melhor solução seria comprar uma caixa manual completa, compatível com essa motorização e fazer a conversão do câmbio AL4 para manual. Na verdade, é uma troca. Você não converte o AL4 para manual. Você tira o AL4 e você coloca uma caixa manual. A gente vê muito isso em alguns especialistas que divulgam o seu trabalho pela internet, com a linha PowerShift também, que eles trocam, tiram a caixa do PowerShift e colocam uma caixa manual Ford. Então, uma conversão ela é factível, porém, vai tirar a originalidade do veículo, né? Eu não concordo com esse posicionamento. Eu não concordo. A caixa L4 ela se torna problemática quando não é feita a manutenção preventiva dela, ou seja, a troca periódica do fluido. Quando é feito, a caixa L4 funciona muito bem. É que na época que essa caixa foi introduzida aqui no Brasil, não havia a cultura da troca do fluido de transmissão automática. Ou seja, havia aquele mito de que não se trocava fluido de transmissão automática. Ele era eterno. Aí o que acontecia? Exatamente esse fenômeno que eu acabei de descrever. No seu caso, o que eu recomendo? Procure um especialista em transmissão automática e faça uma desmontagem dessa caixa. Porque, muito provavelmente, como ela ainda não entrou em pane, os desgastes não são muito caros para se corrigir. Você desmonta a caixa, vê aquilo que está desgastado, conserta a caixa, põe ela para funcionar novamente, original,
você continua tendo o conforto de uma transmissão automática e trocando o fluido periodicamente, você não vai ter problema nenhum. Eu não concordo com essa solução, não. E ele coloca uma outra alternativa aqui, sobre o sistema verão. O mecânico mencionou para ele que a caixa L4 aquece demasiadamente e que a única outra forma de solucionar seria instalando uma flange com uma ventoinha no lugar do trocador de calor original, o chamado sistema verão. E aqui ele pergunta se o sistema verão é válido como uma solução também nesse caso. Olha, eu não tenho informação fidedigna a respeito desse sistema verão. Então eu vou me comprometer com você a fazer as minhas consultas. Agora eu vou procurar os universitários. Inclusive eu vou procurar especialistas em AL4 e vou perguntar a respeito dele. E eu volto no próximo programa e dou essa resposta para você. Próxima dúvida do Ivan Monteiro. Tenho um T-Cross 1.4 TSI e atualmente estou usando o óleo original, mas gostaria de colocar um superior. Por questão de segurança e qualidade, gostaria de usar o Motul 8100 5W40. Qual a sua opinião? Aqui no caso, antes do professor responder, só esclarecendo que o Motul 8100 tem pelo menos 3 tipos no mercado. Então você não especificou qual tipo você gostaria de colocar. As fichas técnicas que a gente consultou, nenhum deles tem a norma que é a norma do seu motor, que é a Volkswagen 50888. Ele possui a norma 50200, a norma 50500, mais a 50888. Nós não encontramos, pelo menos nesse que você mencionou pra gente. Talvez uma outra variação que a gente não tenha encontrado. Mas não é o óleo homologado, né, professor? Não. Use apenas produtos homologados pela norma Volkswagen 50888. Nem sempre um óleo que é, entre aspas, superior em desempenho é o óleo que vai ter o melhor desempenho dentro do motor. Não estamos falando aqui de carro de corrida, não estamos falando aqui de veículos sob condições especiais de desempenho, mas sim veículos que precisam ter uma longevidade e um funcionamento uniforme e de acordo com aquilo que ele foi projetado. Nem sempre um óleo de altíssimo desempenho é um óleo que vai ter esse diferencial manifestado dentro do motor do seu veículo, no uso aí diário do trânsito e tudo mais. Próxima dúvida do Thomas, e ela está diretamente relacionada com o nosso comentário anterior. Ainda fica uma dúvida em relação a homologações e aprovações de óleo de motor. Por exemplo, quando o óleo de motor traz no rótulo frontal ou mesmo no traseiro o nome da norma da montadora, isso significa uma homologação, professor? Não. Uma homologação junto à marca é um processo que o fabricante do fluido tem que estabelecer com o fabricante do veículo. Então você tem uma relação direta entre as duas fábricas, existe uma norma, existe um contrato e existem valores a serem pagos. Também é um contrato comercial, né? É um contrato comercial. E nem toda fabricante de lubrificante está disposta a pagar por esta homologação. Então, muitas vezes, a fabricante do fluido tem a norma em mãos, ela faz os testes dentro do seu laboratório, ela estabelece uma aprovação interna, mas não homologa junto à fábrica. Quando existe a homologação junto à fábrica, está escrito no rótulo, homologado por tais normas. Agora, quando está escrito atende, muito provavelmente o que ocorreu foi que os testes foram feitos internamente e o próprio fabricante do fluido chegou à conclusão de que o fluido atende aquelas normas.
Pessoal, para quem não assistiu, assista a nossa entrevista com a Fux, eu e o professor. Nós entrevistamos o gerente de vendas para o aftermarketing da Fux, o Marcelo Martini. É um material muito interessante, era uma conversa que a gente só ia comentar sobre o dado de falsificação do mercado e que evoluiu para outras informações muito interessantes, incluindo essa da diferenciação de homologação e aprovação e atende no mercado aí com relação às normas de óleo. O link está aqui na descrição para vocês. Próxima dúvida do Wellington. Professor, me ajuda. Tenho um Polo 2008. Quando os vidros traseiros ficam abertos, os passageiros da frente não aguentam o barulho dos ouvidos. O que pode ser? Os passageiros ficam... Aquela turbulência. Turbulência dentro do... Meu caro, é a turbulência do ar dentro da cabine. Não tem o que fazer, é uma característica do veículo. A única solução... fechar os vidros traseiros. O problema é quando o veículo não tem ar-condicionado, no verão a coisa fica complicada. Bastante. Próxima dúvida do Alex. Professor, quanto tempo em média eu devo esperar para aquecer o motor para sair com o carro e por quê? Vamos lá. Com os modernos sistemas de gerenciamento eletrônico do motor, você já conseguiria sair com o veículo imediatamente. Ele vai sair e não vai falhar. A questão é a seguinte: você tem que ter aí um tempinho mínimo para dilatação das peças. Não existe um tempo padrão. O que nós podemos recomendar, aconselhar, é você aguardar aí 2 minutos para que as câmaras de combustão se aqueçam e as peças comecem a se dilatar antes de exigir do veículo todo o seu desempenho ou aplicar uma carga maior a esse motor. Quando a gente conversou com o pessoal da Borg Warner lá na Automec, lá no primeiro semestre de 2025, uma dica interessante que eles deram é com relação a motores turbo, esses motores menores 1.0 turbinados que estão chegando ao mercado, eles recomendaram aí de pelo menos 30 a 40 segundos, né, na primeira partida do dia e também para desligar por 2 motivos. Na primeira partida do dia, para dar tempo que o óleo lubrificante chegasse nas galerias do turbo, porque o óleo, quando passa-se aí um pernoite, né, o óleo tende a cair todo para o cárter, né, então o que sobra é só uma lubrificação limítrofe. O que eles recomendam é que se aguarde esses 30 a 40 segundos com o motor ligado para esse óleo chegar até o turbo antes que ele seja exigido em aceleração. E para desligar, também aguardar uns 30 a 40 segundos para que desse tempo do óleo que fica dentro do turbo, que é um óleo que fica fritando ali, é um óleo que fica muito quente dentro ali da região do eixo do turbo, ele possa ser trocado por um óleo mais resfriado, né? Então, para você não desligar o carro com o óleo fervendo ali no eixo. Isso são cuidados especificamente com motores turbinados. E a última dúvida do programa, bastante interessante. Professor, a validade de um pneu não é 5 anos? Então, como que uma correia banhada no óleo, todo contaminado, pode ter uma validade de 15 anos? E aqui ele se refere diretamente ao fato de que no manual do Onix Z, no do K e do Export está lá escrito que a correia pode durar de 240 mil quilômetros até 15 anos dentro do motor. Lali, que pergunta interessante, gostei. Sim. Meu caro, quem foi que disse que a validade do pneu é 5 anos? Em que norma técnica está escrito isso? O que existe, na verdade, é uma questão de estocagem, tô certo? É uma questão de estocagem, uma questão comercial, né? Que os pneus são estocados por 5 anos, assim como as correias dentadas são estocadas também por 5 anos, né? Materiais de borracha, costuma-se dizer que eles duram em estoque aí 5 anos antes de começarem a se degradar. Mas é um pouco estranho, porque quando você vai para um veículo, ele pode ter peças de borracha com mais de 5 anos de uso, né, e um uso constante e não estarem necessariamente degradados, né? Então é uma questão comercial. E com relação ao seu comparativo entre pneu e correia banhada em óleo, nós estamos falando de materiais completamente diferentes, borracha de pneu é uma coisa, borracha da correia é outra, que foram projetados para operar, para trabalhar em condições também completamente diferentes. Então não dá para se tentar um paralelo entre
pneu e correia. Desculpa, mas não dá para fazer isso. De qualquer forma, é um tema interessante. Vamos fazer um programa falando sobre essa história aí da validade do pneu? Tem informação no mercado e eu acho que está na hora da gente solucionar esse assunto. É um mito que está há muito tempo no mercado, influencia muito os programas de manutenção preventiva e me despertou a curiosidade. Eu quero ir a fundo nessa história. E se você quiser deixar uma dúvida para o professor responder, coloque aqui nos nossos comentários, manda no nosso inbox ou escreva um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Até a próxima!